Este programa é baseado em relatos de testemunhas. Alguns nomes foram alterados para proteger os envolvidos. Nesse mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Essas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Para a família Beckwith, uma casa nova significa um novo começo. Até uma entidade do passado voltar para assombrá-los. A família chama uma equipe de renomados investigadores do paranormal que fazem contato com espíritos incansáveis e lutam contra a ira de um terrível demônio. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Casa demoníaca. A região rural de Connecticut abriga uma quantidade extraordinária de casas mal assombradas. Este local, onde o rio Naugatuck deságua, foi o lar de norte-americanos nativos por milhares de anos. Em 1642, os europeus começaram a ocupar o local. Hoje, nas cidades históricas de Seymour e Derby, as legiões de mortos a 7 palmos de terra são bem mais numerosas que os vivos. E as assombrações locais se tornaram lendárias. Queremos um lugar menor. Final do verão de 1998, a família Beckwith está no vale do Naugatuck procurando uma casa. Alguma coisa assim. E aí? O que A acharam? gente pode fazer o seguinte... Sean, a gente um espera. técnico especializado em ar-condicionado e aquecedores, e Bonnie, uma enfermeira, querem um lugar mais espaçoso para viver com as 2 filhas adolescentes e o filho mais novo. Eles se sentem atraídos por uma casa abandonada há mais de 1 ano, cujo preço baixo parece bom demais para ser verdade. A família inteira fica entusiasmada, com a exceção da filha mais velha da Bonnie, que tem uma premonição. A minha filha disse que não queria ir pra lá, que tinha alguma coisa estranha na casa. Eu dei risada e falei, vamos lá, é só uma casa, você nem a viu ainda. Vamos lá, vem, vai ser divertido, vamos. Se eu soubesse o que sabemos agora sobre a casa, não teríamos pensado 2 vezes antes de ir embora. A corretora de imóveis Linda DeFord abre a porta. E aí, crianças? Vão entrando. Eu vou ver os quartos. Gostou daí, filha? A família explora a imensa casa do século XIX. Ai, eu sempre quis. Olha isso. Uau. Eu gostei muito disso aqui. É grande, espaçosa, né? É, iluminada. Eu gostei mesmo, viu? É. Jeremy! Jeremy, vem aqui embaixo. Rápido. Ai, amor. Querida, a gente precisa resolver. Temos mesmo. A família se reúne para decidir se vai ficar com a casa. Gostou? Perguntamos para as crianças o que achavam ser a casa certa. Não, Eu gosto. Gostaram Não. mesmo? A minha filha mais velha foi a única que disse não. Você eu acha não que... gosto, pai. Tem alguma coisa Ela nela. disse, é maligna, não quero morar aqui. Não queria nem estar aqui. Bonnie se sente segura de que, com o tempo, a filha mais velha vai acabar aceitando o novo lar. Eles decidem comprar a casa e se mudar. Os mais novos estão animados para ter o próprio quarto. Jeremy, de 9 anos de idade, e Jennifer, de 15 anos. Eu encostei a minha cama na parede da janela. Achei que seria legal poder ficar deitada na cama, olhando pela janela e ter uma vista bonita. Eu fiquei feliz com aquele quarto. Ele era pequeno e tinha a minha cara. Não estava muito próximo do quarto dos meus pais. Eu era adolescente, meio que estava na fase de querer ficar sozinha.
também ouvi uns barulhos. Ela era cheia de correntes Que de tipo ar. de barulho? Era compreensível que ele sentisse medo. Conversa. Tá bom, Nós não achamos nada demais. vamos lá. Bonnie tenta acalmar o medo do filho e o leva de volta a seu quarto. Olha só uma coisa. Sabe aquela lanterna que eu te Sei. dei? Pode pegá-la pra mim? Claro. Sabe onde ela tá? Eu tinha dado para ele uma daquelas lanternas de brinquedo com lentes de 3 cores. E eu falei, olha, faz as suas orações. E se você achar que há um monstro no quarto, aponte a luz verde para ele que ele vai embora. É uma lanterna mágica. Aponta a luz verde. E claro, ele acreditou. Beleza? Tá vendo alguma coisa ali? Não. Eu também não. Jeremy parece tranquilizado e Bonnie volta para a cama. Então, mais tarde naquela noite, Isso aconteceu todas as noites. No mesmo horário, cerca de 11 horas, meia-noite, ele acordava gritando. Beleza. Onde você vai? Eu tenho que encontrar um professor. Como uma barra de cereal, sei lá. Eu fiz bacon e ovos como você Aconteceu o quê? pediu. Ontem à noite, quando eu fui ao seu quarto, eu continuei ouvindo os na manhã barulhos. seguinte, Jeremy conta à sua mãe que a perturbação piorou. Você tentou usar a lanterna? Continuou acontecendo e deu muito medo. Ela não sabe bem como reconfortá-lo. As semanas se passam e Jennifer também começa a sentir medo. No início, eu tentei ignorar e meio que deixar pra lá a sensação de que alguma coisa estava olhando pra mim, que alguma coisa estava me vigiando. Era quase como se tivesse alguém observando os meus passos. Jeremy, o que você tá fazendo aqui? Ele sempre falava, tem alguém arrancando o cobertor da minha cama. Ele fica me chamando. Tem alguém chamando meu nome e eu não consigo fazer parar. Ele tremia e ficava muito assustado. Eu falava pra ele, volta pra cama. Você teve um pesadelo, tava sonhando, não tem nada aqui. Então é Não só tem que uma ficar imaginação, assustado, vai nada aqui vai te Já tá machucar. tarde. Eu vou dormir com a mamãe e o papai. Eles vão ficar bravos com você. Mais tarde naquela noite, Eu senti um punho passando por baixo do colchão. Não era humanamente possível. quando os Beckwiths se mudaram para uma casa mal assombrada, 2 de seus filhos são atacados. Eu sabia o que tinha sentido, tinha certeza do que e de como eu tinha sentido. Eu também sabia que não tinha explicação para o que estava acontecendo, que não era um pesadelo. Sabia que aquilo que estava sentindo não era um punho humano. Como é que eu vou contar isso para minha mãe? Ela não vai acreditar em mim. Como é que eu vou fazer com que pareça razoável? Eu devia manter isso só para mim?
Essas eram as coisas que passavam pela minha cabeça, porque você realmente não sabe o que fazer numa situação que não tem o menor controle. Jennifer decide não acordar a mãe, mas muda a cama de lugar esperando que isso a proteja. Duas noites depois, Eu ia te perguntar justamente isso. Eu tava na cama, falando no telefone com duas Eu amigas. ia te perguntar sobre isso. A minha cama começou a mexer e eu congelei na hora. Eu fiquei com tanto medo porque não dava pra explicar aquilo. na manhã seguinte, Jennifer decide contar à mãe o que aconteceu. Oi. Será que podemos falar sobre uma coisinha? Eu fiquei histérica, eu chorei. Eu tava muito assustada. A gente tinha que fazer alguma coisa porque a situação tava fora de controle. Claro que eu não acreditei. É, sim. Eu achei que ela estava brincando. Eu senti O que quer dizer com sua cama levantou e tremeu? Ela falava bem solene, aterrorizada e bem séria. Calma. Vai ficar tudo Bonnie leva a sério a história da Jennifer e chama uma reunião de família de emergência. Eu achava que você não ia acreditar na gente. Então comparamos as experiências e descobrimos que, ai minha nossa, isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu e aquilo também aconteceu. Sabe, uma pessoa normal, quando uma coisa estranha acontece, tenta racionalizar da melhor maneira. Mas isso era demais para ser coincidência. Nós acreditamos. É acreditando em assustador não saber com o que tá lidando. Você apenas sabe que tem alguma coisa muito errada. Estávamos aterrorizados. Não é todo dia que acontece esse tipo de coisa. Você simplesmente não espera. Nunca acha que vai acontecer com você. Vai ficar tudo bem. Bonnie diz à família que vai ligar para Ed e Lorraine Warren, É isso mesmo. uma renomada dupla de pesquisadores do paranormal, famosa por ter ajudado a É resolver um exatamente horror o que em vamos Amityville. fazer. Mas ouça Bonnie tem primeiro certeza o de que tá eles podem acontecendo, ajudar. tá? Eu tava bastante cética em relação aos caçadores de fantasmas vindo em casa e em como eles iam conseguir se livrar daquilo. Eu não sabia como aquela coisa funcionava e o que eles iam fazer quando chegassem aqui. Os Warrens vão à casa naquela noite. Os dois investigadores trabalham em dupla há mais de 30 anos e são autores de 9 livros sobre fenômenos paranormais. Ed é um especialista em demonologia e assombrações conhecido mundialmente. A habilidade psíquica de detectar a presença de espíritos da Lorraine já foi testada e documentada na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Fiquem à vontade. Quando entrei pela porta da Posso oferecer casa, alguma coisa? percebi que havia alguma coisa errada. Foi uma experiência incômoda e também bastante assustadora. Ela disse, ai minha nossa, tem alguma coisa pesada aqui, muito pesada. Esse lugar está infestado. Havia uma presença tão terrível naquela casa. Parecia que alguém estava observando você bem de perto. Dava pra gente sentir, a centímetros do seu rosto, cheio de ódio e malícia, querendo a sua morte. Era a sensação mais sinistra e medonha que você pode ter na vida e não tem como fugir. Não importava para onde você fosse naquela casa, aquilo estava ali. Lorraine investiga o resto da casa. No quarto da Jennifer, ela sente uma forte presença negativa. Eu sabia que a situação naquele quarto estava bem ruim. Senti muita raiva e muita violência. Lorraine relata que a casa abriga uma entidade não humana perigosa. A família quer saber se deve se mudar até que os Warrens possam consertar o problema. Acha que a gente deve se mudar daqui? Segundo os Warrens, mesmo que a gente fosse embora, aquilo podia ir atrás. Você fica indefeso.
É totalmente aterrorizante. Os Warrens oferecem ajuda e dizem à família que sua única verdadeira opção é ficar e lutar. Se você tenta fugir ou tenta ignorar que aquilo existe, a coisa só vai piorar. Você precisa se posicionar e fazer tudo que está ao seu alcance para lutar e se livrar daquilo. Os Warrens dizem que primeiro precisam recolher mais indícios sobre exatamente o que estão enfrentando. Dissemos a eles para deixarem câmeras perto da cama e tentassem fotografar caso sentissem alguma coisa. Vem comigo, dá uma Enquanto olhada os nisso. Warrens se preparam para ir embora, a família sente tanto tranquilidade quanto preocupação. Será que vai mesmo funcionar? Será que eles podem fazer isso parar? Ou a casa vai ser sempre esse inferno? A mãe da Bonnie chega para passar o primeiro dia de ação de graças na casa nova. Ah, querida! Ela está a par das perturbações recentes. Ela era uma mulher muito bem-humorada e fazia piada de tudo. Ela tentava fazer piada de quase todas as situações para deixar o astral mais leve e fazer a gente rir. Tarde da noite, quando a família vai dormir, a avó fica sozinha. Em 3 de março de 1992... A polícia abriu o boletim de ocorrência de desaparecimento. Ela não tinha notícias da filha há quase 15 horas. Olá? Após ver 3 fantasmas na casa da filha, a aterrorizada avó vai embora na manhã seguinte. Não posso passar outro dia aqui. Tá bom. Tchau, queridas. Ela estava tremendo. Ela contou pra gente tudo, o que tinha acontecido em detalhes. Quem ela tinha visto, como eles eram. Jennifer tira fotos do quarto onde sua avó viu os fantasmas. A temperatura do resto da casa era de uns 24 graus. E aquele quarto parecia estar quase abaixo de 0. Como prometido, os investigadores Ed e Lorraine Warren voltam para tentar livrar a família da assombração. Eles estão juntos de 2 pesquisadores que tentarão registrar os fenômenos com equipamentos de vídeo e áudio. A minha mãe veio visitar a gente. Uma médium chamada Lee está lá caso seja possível se comunicar com qualquer espírito que esteja na casa. Ela estava tentando assistir televisão. Bonnie e seu marido haviam mandado o filho para ficar com parentes. A TV ficava desligando, e então ela ficava apertando o controle Foi uma remoto. porta. Eu não prestei atenção. A família conta aos pesquisadores sobre o assustador encontro da avó com os fantasmas. O quarto estava vazio. A minha mãe foi embora, eu não estava aguentando Ele mais. abriu, era, sabe, como uma rachadura antiga. Olha, Pesquisadora paranormal Lorraine Warren. isso aconteceu. A noite Você passada, pode ter experiências assustadoras e perder a cabeça nessas casas, com as coisas que podem se manifestar bem na sua frente. Lorraine examina as fotos tiradas pela família atrás de pistas sobre os espíritos que podem habitar a casa. Uma foto específica chama sua atenção. Ela disse, ai, minha nossa, temos um problemão.
por causa dessa foto, parece um problema do filme. E ela falou que não, que aquilo era um demônio de alto nível. Daí eu fiquei mais assustada. O que a gente podia fazer? De repente, Ali começa a tremer incontrolavelmente. O que foi? Ela começou a escrever. Dava pra ver que ela não tinha nenhum controle do corpo. Um espírito começa a se comunicar através da escrita da Ali. A escrita automática em uma casa como essa é muito perigosa, porque é uma porta aberta. É como convidar para entrar na sua casa alguém que você não quer lá. Você está sendo legal e abrindo a porta para alguém que pode matar você. Naquele momento, a gente ficou em choque. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria saber o que estava escrito no papel. E estava escrito, saiam, saiam. Vocês não pertencem a esse lugar. Saiam, 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 saiam. Chega, a gente tem que ir embora Agora, daqui. o medo era maior ainda, porque ficou claro. Tá bom, estava confirmado. Eles não gostavam da gente, não queriam a gente ali. Lee e os Warrens decidem passar a noite fora. Como eu dizia, O pesquisador Mike Roberge e seu sócio ficam para recolher mais dados. tava dando socos. O único jeito de saber o que estava acontecendo na casa era experimentar. É. Eles armaram o equipamento no quarto da Jennifer, onde a atividade paranormal mais violenta havia ocorrido. Normalmente você tem que ter pelo menos 2 investigadores no local a todo momento. Assim, se alguma coisa atacar, os investigadores podem se unir para superar a situação, qualquer que seja ela naquele momento. Nervosa demais para dormir, a família se reúne na cozinha. Ninguém vai embora, a gente vai ficar. Eles se sentem presos. Eu acho que essas pessoas podem ajudar. Os Warrens os convenceram a ficar, mas alguma coisa quer a família fora dali. De repente, uma presença gelada envolve a Bonnie. Mãe, tá tudo bem? Eu perdi o fôlego, assim. Aquilo drenou a minha energia. Jennifer também sente a aterrorizante presença. Os pelos do braço ficaram arrepiados. Dava pra sentir o frio na espinha. Você conseguia sentir a presença passando pelo corpo. É assustador. Alguém tinha cruzado pela parede, através da minha mãe, depois através de mim e saído pelo outro lado. Passou através de mim também, eu senti. A gente olhou uma para outra e falou, ai meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Meu Deus do céu. Quando as pessoas se deparam com uma entidade sobrenatural de verdade, isso acaba atingindo elas de um jeito diferente, dá pra sentir na alma. E pode ser uma coisa muito assustadora. No quarto da Jennifer, Mike Roberge e seu sócio começam a registrar barulhos anormais. Parecia um bater de asas de pássaros. Estávamos num quarto fechado, não havia nenhum pássaro ali dentro. Começamos a ouvir batidas nas paredes. Parecia que alguém estava batendo numa porta com os dedos. A única diferença é que não estava batendo na porta, estava batendo na parede, estava batendo no teto, estava batendo no chão, estava batendo em todo o canto. Os pesquisadores tentam se comunicar com os espíritos que estão no quarto. Tá aqui contra a sua vontade? Uma batida para sim, 2 para não. Tem outros? Eles descobrem a presença de várias entidades humanas e uma presença demoníaca. Deveria deixar eles irem. O espírito demoníaco pode e normalmente ataca as pessoas em todos os aspectos. Físico, mental, emocional, espiritual. Ele tenta destruir a pessoa. Ele atinge a pessoa emocionalmente de muitas maneiras. Ele cria todo esse cenário para fazer com que você não queira estar aqui. De acordo com os pesquisadores, o demônio, ou espírito não humano, está controlando 3 espíritos humanos na casa. Tem alguma coisa aqui controlando vocês? Se conseguíssemos nos livrar do espírito não humano que estava na casa, isso libertaria os 3 outros espíritos humanos que, em primeiro lugar, nem queriam estar ali.
Poucas noites depois, a equipe inteira retorna. A família conta sobre o espírito que passou através da Bonnie e da sua filha. Estávamos cada vez mais assustados. Sabíamos que a casa estava infestada de espíritos, mas não sabíamos quem eram, não sabíamos o que queriam. E não podíamos fazer nada, só esperar e rezar para que ninguém se machucasse, até que os Warrens pudessem fazer alguma coisa para parar. Então ela começou a tremer. Papel! Papel! Precisamos saber. Nós começamos a perguntar para o espírito o que ele queria ali, usando ali como canal. Onde você está? O Ed Warren estava fazendo as perguntas. Primeiro ela escreveu George, Robert e Anna. Ele continuou a fazer perguntas e a repetir: quem é você? E ela escreveu George Robertson. E ele disse: em que ano estamos? E ela escreveu 8, metade de 8. E, de repente, ela parou de escrever. Por que tá me perguntando? Quem é você? Saia daqui, não pertence a esse lugar. Nós ficamos totalmente aterrorizados. Cala a boca e me deixe em paz. Segurem ela! Em uma casa mal assombrada, uma médium começa a canalizar um espírito nervoso. Ela começou a escrever e conseguiu 3 nomes: Anna, Robert e George Robertson. Um nome completo. E uma data parcial: 8 e apenas o início de um outro número. Por que tá me perguntando? Quem é você? E, de repente, ela começou a gritar: por que tá me fazendo todas essas perguntas? Cala a boca, me deixa em paz e dá o fora daqui. Você não pertence a esse lugar. Então, ela jogou a mesa na direção do Ed Warren, empurrando contra a porta de trás. Cala a boca e me deixa em paz! Ele empurrou a mesa de volta e ela voltou a jogar contra o Ed. Ela ficou muito violenta e vários caras tiveram que segurá-la para que ela não o machucasse. E a gente estava ali olhando sem conseguir acreditar, preocupados com o Ed. E preocupados com ela, que não tinha o menor controle sobre ela mesma. Foi inacreditável. Naquela noite, a família assustada dorme junta. Os Warrens disseram que a única maneira de acabar com a assombração era enfrentá-la em família. A sensação é que tem 2 olhos te perfurando, como se alguém estivesse te olhando a 5 centímetros de distância, com tanto ódio e malícia, puro mal e ódio. Mas eu tô falando de verdade, como se te quisesse morto. No dia seguinte, a Bonnie e sua filha Jennifer procuram a prefeitura local para pesquisar os nomes produzidos pela escrita automática dali. Quem eram aquelas pessoas? Por que o nome delas estava no papel? E o que a gente pode fazer? Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa e descobrir quem eram as pessoas. A Bonnie e a Jennifer começaram a pesquisar os registros de propriedade do século XIX para saber mais sobre a história da sua casa. Eu estava olhando os livros e eu falei: ai, minha nossa, Jennifer, vem aqui. Você não vai acreditar. E estava escrito bem ali que George Robertson era o proprietário da minha casa em 1888. Quando a gente viu que ele tinha sido o dono da casa, foi animador, porque a gente teve certeza de que o que aconteceu, a escrita da médium, não era falsa, não era nenhum fingimento. 1888. Não, Sônia? Muito longe daqui. Tá nos registros, ele era o dono da casa. Quer ir até lá? E ninguém ainda tinha ido buscar essa informação antes. Era real, era bem real. Elas dirigem apreensivas até um cemitério a 10 minutos da casa. Nós entramos no cemitério
E o primeiro túmulo que nós vimos foi o túmulo dele. Mal podíamos acreditar. Quais as chances? Você entra no cemitério, olha para baixo e lá está ele. George Robertson. Olhar para baixo e ver a lápide dele foi muito chocante. Aquele homem era real. Bonnie não consegue descobrir muito mais sobre George Robertson ou os outros espíritos humanos que assombravam a casa. Vamos embora. Uma inundação em 1955 destruiu muitos registros municipais daquele período. Provavelmente ele amava essa casa. Pode ter sido o primeiro lar dele. E por isso o espírito não queria ir embora. Eu não sei. E isso é o mais frustrante. Você não sabe. Há tantas perguntas sem resposta. Esse que você comprou, né? Esses aqui. Após visitar o túmulo, a família tem alguns dias de paz. As crianças embrulham os presentes de Natal. Acabar, por favor. Sim, sem problemas. O que foi isso? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos, vem comigo. As meninas desceram a escada de trás, correndo, aterrorizadas. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o meu filho desceu a escada da frente correndo e gritando muito. Eles estavam pálidos, estavam tremendo. Bonnie liga imediatamente para os Warrens, que pedem para um padre abençoar a casa. Precisamos abrir as janelas. A família espera desesperadamente que a bênção traga uma paz duradoura. A gente ficou animado pensando que seria o fim de um longo tormento para todos nós. Todas as forças A pesquisadora Lorraine Warren torce pelo melhor, mas não sabe se será o bastante. Será que vai durar? Será que vai limpar mesmo a casa? Isso vai trazer conforto a eles apenas temporariamente? Será que há uma chance, só uma chance, de que seja suficiente? Antes que ele terminasse, eu perguntei para Lorraine como ia saber se o procedimento tinha funcionado ou não. Ela olhou para mim e falou: "Olha, você vai sentir." Toda a família sentiu o alívio da atmosfera opressiva. A minha esperança era alta. O padre tinha acabado de abençoar a casa e todo mundo queria que tudo acabasse. 1 ou 2 dias depois, Bonnie é tomada pela compulsão de desenhar. Eu comecei a ver imagens na minha cabeça. E quando eu voltava para casa, precisava colocá-las no papel. Eu nem dizia oi para minha família. Entrava pela porta dos fundos e começava a desenhar. A única coisa que vinha na minha cabeça era uma árvore. Eu desenhava a árvore, nada mais, só a árvore. Dia após dia, a compulsão da Bonnie só aumenta. Cada vez mais flashes de imagens ficavam vindo à minha cabeça. Eu fiquei obcecada com aquilo. De repente, eu entendi. A Ana estava na minha cabeça. O espírito da Ana era uma das assombrações reveladas através da escrita automática da Lee. Bonnie sente que a Ana perdeu uma pessoa amada e sofreu um luto muito profundo. Durante todo o tempo que eu desenhava a imagem da Ana, eu não conseguia parar de chorar. Eu sentia que estava de luto. Eu sentia muito a dor da falta de alguém que eu amava muito. Eu chorava durante todo o processo. Senti os olhos grudados em mim, tive certeza que não tinha acabado. Jeremy! Para de apontar isso pro meu rosto! Para!
Desliga essa coisa ou eu vou tirar ela de você. Estávamos todos tão aterrorizados, tentando dormir juntos no mesmo quarto. E conseguindo dormir 1 hora por noite, se muito, tendo que sair para trabalhar e fazer as coisas como uma pessoa normal. Eu te dei uma chance. E era basicamente impossível. Eu tentava ficar calma pelas crianças, ser racional. Vamos dormir. Todo mundo dormindo. Lorraine acredita que a bênção feriu os espíritos negativos e os deixou ainda mais furiosos. Já chega. Normalmente, eles vêm pra cima com força total, porque estão bravos. Os espíritos estavam muito bravos naquele momento. Embaixo das cobertas! Quando os espíritos atacam fisicamente a família, Bonnie decide dar um basta. Ela liga para a pesquisadora Lorraine Warren. Alô, Lorraine? Ela estava apavorada, estava aterrorizada. Ela contou que a situação na casa era terrível. Eu não sei mais o que fazer. Então, sabíamos que alguma coisa precisava ser feita. Ela falou que já tinha chamado um padre para fazer um exorcismo, mas disse que ele tinha que passar por um ritual e jejuar por um longo período antes do procedimento. Gente, eu acho que mais uns 3 ou 4 dias. O padre concordou em fazer o exorcismo logo após o Natal. Ele vem aqui para exorcizar. Neste meio tempo, Bonnie pensa em se mudar com a família para um hotel. Isso vai perseguir a gente, não dá. Deixar a casa não é a solução. Porque o que quer que esteja ali vai embora junto. Fortes, tá? Por favor, gente. Você tem que lidar com aquilo. Precisa lidar com aquilo. Tudo bem, meu amor? Vai dar certo. Então não tem como escapar. Ela disse que a única maneira de acabar com aquilo era nos posicionar de maneira firme e lutar. E então foi o que decidimos fazer. Essa é a nossa casa. E eu não sou o tipo de pessoa que cede a casa para um morto. Os Beckwiths se mantêm próximos enquanto esperam o exorcismo. Bonnie volta a se afastar da família com um desejo obsessivo de desenhar. Eu não conseguia pensar em mais nada. As imagens estavam ali e precisavam sair. Eu sentia ódio, eu sentia medo e eu ficava desenhando no papel vários símbolos sem saber o que significavam. Aquelas coisas não faziam o menor sentido para mim, mas estavam lá e precisavam sair. Você passou a noite acordada? Eu tinha que colocar isso no papel. Tem uma pirâmide com uma luz brilhando no topo. De um lado tem raios divinos caindo. Do outro lado é uma tempestade violenta. Tem um coração partido sangrando. E tem 3 espíritos. Parece que eles estão flutuando em direção ao topo da pirâmide.
Alô? Bonnie recebe uma ligação da Lorraine. Mas você não vai acreditar. Ela conta sobre o desenho dos 3 espíritos. Eu perguntei para ela se eu devia ficar preocupada e ela me disse que eles estavam se manifestando através de mim para eu parar imediatamente. A mãe da Bonnie toma coragem para visitá-la no Natal. Oi, amor. Eu fiquei tão preocupada com você. Que bom que tá aqui. Como você tá? Bem, Tá tudo bem? como é que foi a viagem? A viagem foi boa, mas você não parece bem. Será que já tá na hora? Aqui, só... Quase imediatamente, Pega aqui. ela é acometida por uma febre misteriosa. 40 graus. A família a leva para o hospital. Os médicos encontram problemas em sua frequência cardíaca e decidem mantê-la sob observação durante a noite. Chamando o Dr. Stevens. Dr. Stevens, por favor. Enquanto a filha mais velha cuida dos preparativos de Natal, Jennifer e Bonnie tentam reconfortar a amada avó. Claro. Vamos rezar com você, tá? Ok. Amém. Para todos sempre. Dr. Harrison, compareça à sala de A glória com urgência. e o poder. A gente foi fazer as orações com ela, como sempre fez. Mas ela começou a rezar de trás pra frente. Tá legal, tudo bem, mãe? Você tá Mas de trás cansada, pra só frente, tem eu que não sei descansar. A gente ficou com muito medo na hora. Ela rezava todas as noites, não tinha como ela esquecer as orações dela. Tudo bem. Todo mundo ficou muito chocado. Eu vou ligar para um padre. Dr. Stevens, compareça à recepção. Ao mesmo tempo, os preparativos para o Natal feito pela filha mais velha seriam terrivelmente interrompidos. A mãe da Bonnie é internada no hospital com uma doença súbita que os médicos não conseguem explicar. E enquanto a irmã mais velha cuida dos preparativos do Natal, sofre um acidente e o carro dá perda Como total. a senhora está? A senhora está bem? Calma. Ela por tem favor, apenas tenha ferimentos leves. A senhora está bem? Isso era demais. Primeiro a minha mãe, depois a minha filha, sabe, correndo risco de vida. Eu não conseguia parar de tremer. Bonnie chama um padre para ver a sua mãe. Calma, fique em paz. Assim que o padre perguntou se ela queria comungar, Tudo vai ficar bem, filha. Calma. Fique em paz. ela sentiu um soco no estômago. E no momento em que colocou a hóstia na boca, parou e ela se sentiu bem. 3 dias depois, o exorcista chega na casa assombrada para tentar expulsar seu habitante demoníaco. Sinto uma presença na casa. Ele estava muito quieto e pareceu ter ficado muito preocupado com o que estava acontecendo na casa. Eu quase senti que ele sabia assim que atravessou a porta com o que estava lidando. Exorcismos só podem ser feitos em pessoas, não em lugares. O padre tem que tentar uma estratégia perigosa, usando uma médium como isca. Como Ali havia conseguido canalizar os espíritos da casa numa visita anterior, ele espera que sua presença atraia o demônio. O pesquisador Mike Roberge. Se naquela ocasião o espírito possuísse Ali, a gente conseguiria a vantagem que estava procurando. A equipe prende Lee. É a única maneira de proteger todo mundo da ira do demônio. Durante o exorcismo, o exorcista é o alvo principal da pessoa possuída. Por isso as amarras estão lá, não só para proteger a vítima, porque não é ela que está fazendo aquilo e sim o espírito que a possui, mas também para proteger o exorcista. Tome cuidado para não machucar. O padre começa abençoando a casa, o que enraivece e provoca o demônio. Todos os presentes repitam comigo, por Ela favor. estava lutando com o padre.
Ele fazia as orações e ela tentava interromper ele. Ela gritava com toda a força. Para de rezar, não vai fazer nenhum bem. Era quase como se a machucasse. Deu pra ver que ela estava sentindo muita dor durante o exorcismo. Após uma longa batalha, parece que o demônio vai se render. O padre fez um movimento em direção a ela e colocou uma cruz abençoada em sua testa. Ela ficou quieta, muito quieta. Ela estava com um sorriso maligno no rosto. Naquele momento, ouvimos o barulho de madeira rachando. Ela quebrou as pernas da cadeira. Não subestime sua força. Nenhum espírito humano teria força para fazer aquilo. O exorcismo continua por quase 1 hora. E então ela pareceu desmaiar. E bem naquela hora, a sensação dos olhos te observando sumiu. Você não estava mais sendo vigiado. O peso da energia negativa sumiu. Finalmente a gente estava seguro na casa. Acabou. Foi como se um peso imenso saísse dos nossos ombros. Podíamos voltar a viver como pessoas normais e eu rezo para que isso continue assim. Obrigada. As orações da Bonnie parecem ter sido atendidas e a paz reina em suas casas. Muitos anos depois, do outro lado da rua, construtores começam a escavar um terreno. Eles desenterram o que parece ser um antigo cemitério indígena. Mais uma vez, a família começa a experimentar fenômenos paranormais em sua casa, mas nada comparado com o que havia passado. Ainda estamos tentando entender. Provavelmente nunca teremos as respostas. Era mesmo um cemitério indígena? Jamais saberemos. Mas hoje, os Beckwith sabem lidar com as suas assombrações. Quando cheguei nesta casa, era basicamente ateia. E agora eu já vi a força de Deus, já vi a força do demônio com os meus próprios olhos. E isso me tornou uma pessoa mais forte. Versão brasileira DPN Santos.